Olá, turminha do segundo ano e das turmas de alfabetização. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular História. E vamos falar sobre as narrativas africanas no ritmo do tempo. Como é que eles contavam o tempo? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Fiquem ligadinhos aí, eu espero que vocês já estejam prontinhos, aguardando, para poder a gente começar a falar sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que nós temos aqui a intérprete de língua brasileira de sinais, que vai fazer a tradução desta aula para que ela fique mais acessível e mais pessoas possam compartilhar. Então, estamos hoje com a Késia. Seja muito bem-vinda, Késia. E também lembrando a vocês que vocês podem participar da nossa aula através do chat e que há sempre alguém aqui para fazer esta mediação entre vocês que estão aí assistindo a aula, participando, e a professora Mauricéia Joana, que está aqui no estúdio trabalhando e transmitindo a aula para vocês. Então, hoje no chat nós estamos com a professora Verônica. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora. Vamos embora para a aula de História. É isso aí, professora Verônica. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre narrativas. Então, esse é o nosso tema de hoje. O que é que vamos estudar hoje? As narrativas africanas, tá? Narrativas africanas sobre os ritmos temporais. A palavra temporal, ela lembra tempo. Então, como é que as pessoas marcam esse tempo? De que forma a gente observa esse tempo passar? A gente já falou sobre marcos temporais, ritmos temporais, quando a gente estava falando sobre a questão das narrativas indígenas. E agora a gente vai falar das narrativas africanas. Lembrando a vocês que narrativas são coisas contadas, histórias contadas, faladas, conversadas e passadas de geração para geração através da fala, da oralidade. Então, narrativas africanas sobre os ritmos temporais. E aí eu começo mostrando a vocês aí, olha, este objeto bem curioso. Será que vocês conhecem que objeto é esse? Vocês sabem qual o nome deste objeto? Olha bem para ele. E o que será que ele faz? Qual é a função dele? Professora Verônica, você conhece esse objeto, não é? Conheço. Na nossa sala nós temos dois pequenininhos, eu acho. Nós temos este objeto, olha só. Eu acho que é da professora Casey, do terceiro ano. Sim. E este objeto, professora Verônica, ele foi muito utilizado antigamente para medir o quê? O tempo, que é isso que a gente está falando. Então, o nome deste objeto, se vocês sabem, coloque aí no chat para a professora Verônica, mas eu vou mostrar aqui para vocês também. É a ampulheta. Ampulheta, gente. E a ampulheta, ela era utilizada para medir justamente o tempo. Então, olha só, observe que a ampulheta ela é formada, né, por dois bojos aí, e existe um conteúdo dentro desses bojos que vai passando de um lado para o outro. Então, geralmente formada por duas partes de vidro ou de outro material com farinha ou areia. Farinha não, areia dentro deste material, e ele vai passando de um lado para o outro. A cada passagem está contando o tempo. É importante falar que a ampulheta não contava horas, minutos, segundos. Não, ele contava o tempo. Então, vamos dizer que a aula da professora Mauricéia dura uma ampulheta. É o tempo contado desta forma. E muito usado antigamente. Só que ele não deixava assim caracterizado que tempo era esse. Se era uma hora, se era 15 minutos, se eram 20 minutos. E aí houve uma evolução deste objeto para outros objetos de contagem do tempo. Como, por exemplo, o relógio, que é mais específico nesta contagem de tempo. Entenderam direitinho, então, para que é que serve a ampulheta? Para isso, para a contagem do tempo. E sim, a professora Verônica falou que a gente tem esses objetos na sala. E é verdade. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa trabalhar as medidas de tempo. E aí a gente também lembra e traz esses objetos para que vocês possam
conhecê-lo melhor. E com certeza, em outro momento, eu vou mostrar eles para vocês aqui. Tá certo? Por quê? Porque hoje a gente não vai se deparar nas ampulhetas, e sim nas narrativas. Então, embora as ampulhetas são consideradas uma das primeiras formas de medir o tempo, foi apenas uma ilustração para que a gente possa seguir aí no nosso conteúdo de hoje, tá? Então, veja bem, vocês estão ouvindo alguma coisa? É a nossa hora da história. E toda vez que a gente escuta este barulhinho aí, é porque eu vou contar uma história para vocês. E a minha história de hoje vai ser como os povos africanos marcavam o tempo. Mas olha só, eu não vou trazer uma história lida, contada da árvore, nem de outro material. Eu vou contar para vocês aqui, narrar, olha, narrativa, e eu vou narrar essa história. Como os africanos contavam os tempos. E para isso, eu vou dar algumas dicas para vocês. Observem aí na tela as imagens que eu vou mostrar, tá certo? Então, olha só, o tempo para os povos africanos. Esse é o nome da história que eu vou narrar para vocês, tá bom? E a gente começa mostrando aí esta imagem na tela. Veja que é uma imagem, né, mostrando aí alguma coisa bem ensolarada, né? O que será que essa imagem está trazendo? Está mostrando o sol, algumas árvores. E agora, essa daqui continua mostrando um sol, mostrando árvores, mas a gente já vê outros elementos. Muitas folhas no chão, não é? Aí agora essa daqui, ó. Uma pessoa agasalhada, a gente vê que quando ela respira, está saindo aí uma fumacinha, né? Em que época isso acontece? E, por último, a gente vê muitas flores nessa imagem aí, flores, um céu bem azul. E aí eu pergunto, professora Verônica, será que as pessoas aí no chat já descobriram o que estas imagens representam? Estão bem atentos aqui assistindo sua aula, viu, professora Mauricéia? Aí, mas logo vão mandar, estão digitando, vão mandar aqui, quando enviarem eu mando para você a resposta. Muito bem, mas a pergunta agora é para você, porque eu gosto de perguntar a você. Você já percebeu, não é, professora Verônica? Pode perguntar, se eu souber, se eu não souber, peço socorro à senhora. Olha só, nós temos aí, eu mostrei 4 imagens, 4 telas, e cada tela mostrou flores, mostrou vegetais, mostrou plantas, mas a gente viu que tinha alguns aspectos diferenciados. O que será, professora, que essas 4 telas têm a ver com o nosso conteúdo de hoje? Olha, eu vou no chutômetro. Chutômetro, criança, seria aquilo que você não tem certeza, mas que você acha que é. As suas imagens me remeteu às estações do ano. Isso mesmo, professora. Olha só, tá vendo? Você está ligadinha mesmo, realmente. Eu espero que, do mesmo jeito que os outros estudantes, a turminha aí do segundo ano também estejam. Sim, nós estamos falando das estações do ano. Verão, outono, inverno e primavera. E por que a professora Mauricéia Joana está trazendo imagens das estações do ano para falar sobre tempo, contagem de tempo? Porque, justamente, os povos africanos, eles demarcavam seu tempo pela repetição das estações do ano. Então, era observando as estações do ano, né, que eles começavam aí a organizar suas vidas e suas rotinas. Então, para eles, o dia começava ao nascer do sol e terminava quando as pessoas se recolhiam para dormir, sem se preocupar se era 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. O dia começava ao nascer do sol, então hora de levantar e começar a sua rotina diária. E iam dormir quando o sol se recolhia, né? Então as pessoas iam dormir e acabou-se o dia. Elas não se preocupavam com o horário. O dia era dividido em períodos como de manhã cedo e de tardinha. Então, que horário agora? É de manhã cedinho, ou é de tardinha, já está terminando o dia. Então, a preocupação era essa, não havia essa preocupação de horas exatas. Então, você observa aí na tela que tem uma pessoa deitada aí na rede, ó, sem a menor preocupação com isso. Ela está representando justamente isso.
essa falta de preocupação com o tempo. Praticando o deboísmo. E que é ótimo, né, professora Verônica? Eu gosto de estar se deitado na rede sem me preocupar com o tempo. Não tem melhor. Pois é. Então, veja só. Os homens, né, controlavam seus cultivos, seus plantios e seus rebanhos, observando os fenômenos da natureza. Então, eles observavam os fenômenos e aí eles iam organizando a rotina diária, como eu já falei para vocês. E eles apenas temiam as coisas que não estavam assim, não eram muito familiares, como por exemplo, este evento aí, este fenômeno, era um fenômeno temido. Este aí, que está mostrando aí na tela para vocês, eu acredito que vocês talvez já tenham, se não viram ainda, se não tiveram a oportunidade de ver esse evento, esse fenômeno, vocês com certeza já ouviram falar. Então, que fenômeno será esse que está aparecendo aí na tela para vocês? Será que vocês conseguem identificar? Era um fenômeno da natureza que não era muito comum, que não é também, que a gente não vê isso todo dia, e que, por isso, esse tipo de fenômeno os deixavam atemorizados. A gente está falando, claro, de um eclipse. Então, veja bem, as ocorrências da natureza eram normais para eles, né? Para os africanos, os homens e mulheres. E o que escapava desta normalidade era visto com preocupação e medo, com os eclipses, que eu mostrei para vocês, as enchentes e até o nascimento de gêmeos. Olha só, pois era uma coisa excepcional. Nascer gêmeos não era uma coisa normal. Então, quando isso acontecia, eles se tornavam assim, ficavam pensando, né, o que esse nascimento poderiam trazer para as suas vidas. E isso os deixavam meio que atemorizados, meio que de alerta. Então, isso eles viam com preocupação, esse tipo de coisa. E a ideia dos calendários, porque eu falei lá no início da aula que antigamente se usavam ampulhetas, mas depois se teve outras marcações do tempo. E uma das marcações são os calendários. Então, a ideia dos calendários, ela surgiu da necessidade de controlar esse tempo, além de celebrar festas religiosas e também são utilizados para a agricultura. Veja que antes eles se ligavam nas estações do ano para essa agricultura. E agora não. Agora as pessoas têm um calendário. E aí, pensando em calendário, o meu desafio hoje para vocês é justamente isso, tá? Agora é com vocês fazer o seguinte. Nós estaremos, presta bem atenção, se puder fotografa a tela, printa, vê aí o que é que faz para responder. Primeiro, em que mês nós estamos? Pergunte aí a alguém da família, em que mês nós estamos? Elabore o calendário do mês, a palavrinha calendário aí faltou um pedacinho, mas é calendário. Elabore o calendário desse mês e selecione uma data que tenha algum evento importante. Depois circule esta data lá no calendário que você desenhou, que você formou, e escreva o nome do acontecimento que ela representa. Por exemplo, se você está no mês que nós estamos agora, você vai desenhar esse mês, e no dia 7 teve um acontecimento importante. Que acontecimento foi esse? É isso que você vai colocar, tá certo? E aí, por último, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu trouxe para vocês essa sugestão de livro que fala sobre as narrativas africanas. Ela conta a história da galinha d'Angola. E onde é que você encontra? Na árvore de livros. Então, olha só, preste atenção aí na tela, não esqueça, olhe para ele bem direitinho. O nome é Bruna e a Galinha d'Angola. E ele conta a história de uma menina que sempre ia para a casa da avó e essa menina se sentia muito sozinha. Então a avó contava histórias para ela. E uma das histórias era justamente a Galinha d'Angola. Para você saber melhor sobre isso, acesse a árvore, faça a leitura ou convide alguém da sua família para fazer a leitura para vocês. E é isso, gente. Nós estamos encerrando nossa aula hoje. Quero agradecer a professora Verônica pela mediação da aula. Quero agradecer a nossa intérprete de Libras e dizer a vocês que amanhã a gente se encontra novamente, tá certo? Então, um cheiro e até amanhã.